A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 16, os versículos 7 e 8, que o Senhor Jesus nos recomendou aí acerca da pessoa do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela nos traz os seguintes dizeres: E quando vier aquele Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça. Vou voltar no 7, desculpa, irmãos. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, ou quando eu for, porque isso é o que o grego descreve, enviar-vos-ei. E quando ele, o Consolador, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Seguindo o 9 ou 10, do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ok? Então, nesta noite, a gente de vez em quando solta pelo menos uma mensagem sobre a pessoa do Espírito Santo, que é necessário a gente ter uma convivência com ele para ter uma vida espiritual a contento de Deus. Uma coisa é eu ter uma vida espiritual a contento de mim mesmo, eu achar que está tudo bem e avaliar a minha performance espiritual. Outra coisa bem diferente do que isto é Deus nos avaliar. Então, quando Deus está contente com a maneira como eu o sirvo, aí sim eu estou bem. Mas se só eu estiver contente, possa ser que Deus esteja contrariado. É melhor manter a satisfação do céu, ainda que para isto tenhamos que sacrificar a nossa satisfação, colocar a nossa satisfação em detrimento, tá? Então eu gostaria de falar a priori aqui sobre 4 maneiras pelas quais o Espírito Santo fala conosco. Uma delas, o Espírito Santo fala conosco através de homens e mulheres de Deus, pessoas que se posicionam na presença de Deus, buscam o conhecimento bíblico e elas podem se tornar aí um instrumento, um canal pelo qual Deus possa estar usando para falar aos nossos corações. Essas pessoas maravilhosas, elas inspiram a nossa fé e ajudam-nos a corrigir o nosso foco espiritual. Às vezes a nossa vida espiritual, em face do descuido, da negligência, da desvontade, ou das correrias, ou das vicissitudes da vida, a gente tende a negligenciar o que é prioridade. Quando a gente fala de reino de Deus, o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 6 e o versículo 33, ele disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, falando que Deus, o Espírito Santo, uma das maneiras que ele vai falar com a gente é usando pessoas, por isso a gente tem que ter discernimento, a habilidade para discernir se realmente é o Espírito Santo que está falando. Então, quando a gente obedece aqui a instrução do Espírito Santo transmitida por um servo de Deus, a gente prospera além da nossa imaginação. E aqui a gente tem um texto bíblico aqui, uma referência de 2 Crônica 20 e o versículo 20, a parte B do versículo 20, que vai nos falar o seguinte: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória.
Então isso tem uma base bíblica. Não é que a nossa confiança, ela deixará de ser depositada em Deus, mas Deus vai usar pessoas, o Espírito Santo irá usar pessoas para falar conosco. Por isso que é necessário ter o discernimento certo. Quando é que eu sei que não é Deus? Quando essa palavra ela não tem consonância com a Bíblia. Se ela não estiver em harmonia com a palavra de Deus, racha fora que não é Deus, ainda que use o nome de Deus. Inclusive a mensagem que eu preguei no domingo, pode até ter soado estranho, porque eu falei ali que o diabo leva Jesus para o templo. Entendeu? E quem abre a Bíblia? O próprio diabo. E quem prega, para quem? Para Jesus, o próprio diabo. Esse está escrito, que os teus anjos dará ordem a teu respeito, e te tomará nas mãos para que não tropece em pedra. Você está vendo tanto que a gente tem que ter sabedoria, porque se você não tiver discernimento e conhecimento bíblico, você pode ser enrolado. Só que Jesus usou a própria Bíblia para desmascará-lo. Ele diz, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então nós temos, já viu que o inimigo estava usando o quê? A Bíblia. Que lugar? Na igreja. Para quem? Para o próprio Jesus, né? Então o quanto que a gente tem que ter discernimento? Aí quando a gente olha aqui, as palavras do Espírito Santo, elas nos estimulam e trazem vidas. Todas as vezes que o Espírito Santo falar, ainda que essa fala seja uma correção, vai trazer vida. Vai nos estimular a viver de forma correta. Porque o Espírito Santo, ele dá vida. A carne, ela não produz nada que se aproveita, mas o Espírito Santo produz vida. Entendeu? As palavras que, olha o que Jesus disse em João 6,63. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. O próprio Jesus está falando isso. Então é necessário a gente ser grato a Deus pelo pastor da igreja, que é um presente que o Espírito Santo oferece em sua vida. O que o pastor faz? Ele o adverte, através do Espírito Santo, o consola e fortalece. Algum momento, se você for numa igreja e ela só tiver consolação, sai fora. É preciso, algum momento que você está triste, às vezes você vai ter que ouvir uma palavra para levantar, para encorajar você, mas algum momento você está precisando de ser corrigido mesmo. E isso é bíblico. E não adianta eu querer tentar pregar para vocês aquilo que vocês gostem de ouvir, aquilo que vocês querem ouvir. Às vezes eu vou ter que pregar para vocês o que vocês precisam ouvir. É diferente, porque o que vocês precisam ouvir vai gerar as mudanças que Deus quer operar na vida de vocês. Entenderam? Então é necessário a gente entender isso. Então, a gente precisa desenvolver a disciplina de frequentar a igreja. A gente tem que ser disciplinado para não perder culto. Praticar aqui a autodisciplina. Mesmo quando os seus muitos compromissos exigirem todo o seu tempo. Você fala assim, os meus compromissos exigem todo o meu tempo, mas eu vou abrir mão do tempo do meu tempo para dar tempo para eu participar do culto. E pronto, acabou. Entendeu? Porque se você não gerir isso, um dia, Deus ele vai pedir conta do seu tempo. E é algo sério isso aqui. Quer ver um detalhe? A gente pensa, eu só sou apenas membro do corpo de Cristo, eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou evangelista, eu não sou presbítero, eu não sou
missionário nem missionária, e então eu posso ficar lá, vão ter. Não pode. Aquela pessoa que você teve a oportunidade de estar trabalhando com ela, conversando com ela, se você não fala do evangelho para essa pessoa e ela partir para a eternidade sem Deus, Deus vai cobrar de você aquela pessoa. Pastor, vira essa boca para lá. Eu viro, mas vai, entendeu? Não tem como. Deus não nos chamou só para vivermos para nós. Ele nos chamou para vivermos um propósito. E o propósito, ele é diferente da proposta. A proposta é o que a gente quer, é o que nos agrada, mas o propósito nos contraria às vezes, porque vai exigir negar-se a si mesmo, vai exigir renúncia, vai exigir uma série de coisas. E, para ser sincero, não tem como você fazer a vontade de Deus e a sua ao mesmo tempo. Se você tiver que fazer a vontade de Deus, você vai ter que contrariar a sua vontade. Mas se você der prioridade para a sua vontade, você vai contrariar a de Deus. E o Senhor Jesus falou um versículo interessante sobre isso. Ele diz que aquele que quiser que ganhar esta vida aqui, perdê-la-á, vai perder a de lá. Mas se perder a daqui, achá-la-á. Olha o que o Senhor Jesus falou. Então isso significa, e outra coisa, eu preciso ser sincero com os irmãos, não adianta, não vai ter desculpas. A Bíblia diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Em outras palavras, ele está dizendo assim, qual será a desculpa? Qual vai ser a justificativa? O dia que nós chegarmos diante do Senhor, nós vamos chegar para tratar assuntos pertinentes a nós. Olha que nós somos muito peritos para cuidar da vida alheia, mas nessa reunião vai ser tratado algo pessoal, tá? E isso é muito sério mesmo. É necessário a gente entender o quanto servir a Deus exige renúncia, exige negar a nós mesmos, exige deixar de fazer o que a gente quer fazer, para fazer o que Deus quer que seja feito. Agora, outra coisa importante aqui, quando ouvimos a pregação da palavra de Deus por um homem de Deus, as chances de sermos bem-sucedidos se multiplicam. Por que às vezes a gente está aqui, hoje eu mandei 3 mensagens sobre o culto de ensino. Pode olhar se eu não mandei. 3. Você sabe por quê? Porque se alguém não vier, não vai poder cobrar de mim. Diante de Deus eu faço. O senhor viu que eu usei todos os recursos que eu tinha para poder conduzir o povo, mas eles não vieram. Entendeu? Agora, a segunda maneira como o Espírito Santo fala, o Espírito Santo nos fala através da nossa consciência. Eu vou dar um exemplo claro, só para poder desmistificar muitas coisas que precisam ser desmistificadas. Deus não fala comigo, mas vamos tirar aqui um exemplo, o da oferta. Na hora da oferta, você está com uma nota de 200 no bolso, está com uma nota de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 5 e uma de 2. Aí, elas estão misturadas aqui. Aí você fica assim, qual que eu vou dar? Aí na sua consciência vem assim, dá de 200. Não, mas 200 é muito. Aí você está pensando na de 2. Mas o Senhor está falando com você a de 200. Por que Ele não fala? A gente sente. Aí, não tem problema você dar uma nota de R$2 na oferta do culto. Sabe o que soa mal? Que às vezes R$10, R$20 é muito para dar de oferta. Mas na hora da pizza, 200 é pouco. Você está entendendo o que eu quero falar para você? Não é que eu estou sendo honesto com os irmãos aqui para mostrar para vocês como o inimigo tenta nos ludibriar para, ao invés da gente mandar no dinheiro, o dinheiro mandar na gente.
E isso é quase devastador, porque Deus fica assim: eu dou emprego para esse cara. Num país de milhares de pessoas desempregadas, ele está empregado. Eu dou saúde. Num país de milhares de pessoas hospitalizadas, ele não está hospitalizado. Você está entendendo? Então, não tem como eu justificar porque Deus você honra também com dinheiro. Não é só honrar com palavras. Às vezes, a Bíblia diz: ninguém aparecerá diante do Senhor com as mãos vazias. Está escrito, né? E aqui está falando de oferta. Então, quando Estevão, cheio de fé e poder, ele realizou grandes maravilhas e milagres entre o povo, alguns o confrontaram. Basta Deus usar você para você ser confrontado. Aqueles que estão com a vida meio desconcertada vão ser os primeiros a bater de frente contra você. Entendeu? A consciência deles reagiu ao que estava vendo. Olha o que está escrito em Atos 6:10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele, Estevão, falava. Espírito aqui você pode ver que está em maiúsculo a letra E, porque está falando que quem estava usando ele era o próprio Espírito Santo. Eles ficaram tão irritados que se revoltaram e apedrejaram aquele homem de Deus. O Espírito Santo usou a própria consciência deles para condená-los. Depois eles começam a imaginar, né? Então, número 3, o Espírito Santo nos fala através das Escrituras. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que estar no culto de ensino, na escola bíblica dominical, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Está lá em Romanos 10:17. E aqui ele instigou homens da antiguidade a registrarem as palavras santas de Deus para nós. Você começa a olhar os escritos de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aí vem Jó, também foi Moisés que escreveu, aí vem os livros históricos, né, que são 12 livros, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônica, Esdras, Neemias, Esther. Aí vem, eu já falei Jó, que é dos poéticos, Salmos, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. Aí vem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel. Aí vem os menores, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sonfonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Daí vem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Os 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Então, quando você pega esta palavra, isso vai trazer uma renovação espiritual para você. E é necessário você se preocupar com isso. Nós devemos imaginar que cada palavra é como uma semente. Dentro de cada uma está a fragrância invisível e poderosa chamada gozo. Um gozo incomum é a essência oculta em cada palavra de Deus. Quando ouvimos as palavras dele e as acolhemos, a semente santa é lançada no solo da nossa vida, do nosso coração. E aí que vai começar a ser operadas as mudanças que Deus quer operar em nós. É preciso que a gente abra o coração para esses acontecimentos. Uma explosão de gozo inexplicável, ela surge dessa semente como uma fragrância estimulante. Já viu que tem gente que quanto mais você vem para o culto, mais você quer ver? Quanto mais você ora, mais você quer orar?
Quanto mais você ler a Bíblia, mais você quer ler. Por quê? Porque isso vai sendo estimulado através da ação do Espírito Santo. A gente nem consegue explicar isso, mas a gente sente acontecer todos os dias em nossa vida. Opa, daqui a pouco é hora de ir para o culto. Daqui a pouquinho eu preciso estar cultuando. No momento em que lemos a palavra de Deus, mudanças começam a ocorrer no nosso íntimo. Hoje eu estava lembrando, estava fazendo um culto doméstico, e eu tive uma experiência gloriosa com Deus. Alguém mais fez o culto doméstico hoje? Pela revista? Um deles, uma das referências foi Deuteronômio 9:3. Lê essa referência aí para nós, só para vocês terem uma ideia, o que Deus falou no culto doméstico hoje. Deuteronômio 9:3. Enquanto vocês acham, vou anunciar a quarta maneira como o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala conosco através de acontecimentos. Encontrou? Pode ler. Não achou? Salmo 2, hoje, Deus criou, Deus, e passa diante de ti, a um fogo que consome e os destruirá, e os derrubará diante de ti, e tu os lançarás fora do centro dos espaços, como o seu de Ele está falando aqui que o Senhor vai destruir, vai tirar do seu caminho todos aqueles que se opõem a você. Está falando da herança da terra. Na nossa trajetória espiritual, financeira, física, às vezes precisa ser retirado alguém que nos resiste. Há alguém que nos resiste. Entendeu? E ele está falando assim: eu vou te dar uma herança, e eu vou desapossar. Vocês vão morar em casa que vocês não construíram, vocês vão comer fruto da vinha que vocês não plantaram, e quando isso acontecer, vocês lembram que o Senhor fez isso por vocês. Vocês estão entendendo? Tanto que Deus é maravilhoso. Então, o Espírito Santo também fala através de acontecimento. O povo de Israel aprendeu a temer a Deus por meio do julgamento do Senhor sobre Corá e sobre outras pessoas. Corá aqui é aquele Coré, Datã e Abirão, que se insurgiram contra Moisés, e Deus puniu eles. Vocês sabem que tipo de morte que eles morreram? Moisés era um homem calmo. Ele falou assim: se vocês estiverem certo, nada vai acontecer com vocês. Mas, se vocês tiverem feito algo errado, se vocês morrerem de morte natural, como morre qualquer homem, isso significa que Deus não está irado com vocês. Mas se a terra se abrir, e vocês descerem vivos à sepultura, isso quer dizer que Deus está de fato irado com vocês. E quando ele acaba de falar isso, ele fala assim: sai de perto desses rebeldes. Irmão, se for rebelde, saia de perto, senão você vai morrer junto com ele. Saia de perto. Não queira participar de uma igreja que ela é fruto de rebelião. Sai fora disso. Entendeu? Sai de perto. A Bíblia diz que quando o povo saiu, a terra fez isso, e eles desceram vivo, com família e tudo, à sepultura. Foi um acontecimento, um juízo iminente que Deus operou contra Coré, Datã e Abirão. E aí vem aquele povo lá reclamando, falando mal, porque o pastor é um homem irado, matou os servos do Senhor. E aí ele falou: não, então se vocês são sacerdotes, pega cada um incensário de vocês, traz para cá, vamos invocar o nome do Senhor. Cada um de vocês, chega para cá, vamos ver. Morre mais de 250 homens, com incensário na mão. Aí queria saber quem era de fato o homem que Deus tinha escolhido. Pega uma vara, Arão vai colocar a dele e as 12 tribos, cada um. Arão vai representar a tribo de Levi, cada um vai ter uma vara, um bastão, e vai colocar no tabernáculo.
aquele bastão que florescer numa noite, escreve o nome da sua tribo no bastão, aquele que florescer numa noite, esse é o que o Senhor escolheu para sacerdócio. Adivinha? O de quem que floresceu? E produziu amêndoa em uma noite. O de Arão. Acabou a conversa fiada. Deus estabeleceu, falou, e o fuxico foi para o ralo. A fofoca caiu por terra. Por quê? Porque o Senhor falou. Aqui ele está dizendo que na igreja primitiva, a morte súbita de Ananias e Safira, lembra? Ananias, vendeu portanto a herdade? Sim. Ele disse, por que encheu Satanás o teu coração? Capítulo 5 de Atos. Para que você mentisse a Deus, mentisse ao Espírito Santo. Guardando não ficava para ti? Por que você teve que mentir? E aí, ele cai morto na frente do apóstolo Pedro. 3 horas depois, entra a mulher dele e ele pergunta, vendeste a herdade, portanto? Sim. Aí está os jovens que levaram o cadáver do seu marido, levará também o seu. Ela, caiu para trás, morreu na hora. Um juízo iminente. Está entendendo? Então, aqui eu quero falar de 9 assuntos sobre os quais o Espírito Santo fala conosco. Primeiro assunto, o Espírito Santo fala conosco a respeito dos nossos pecados. Irmão, não vai pensar que Deus não vai tocar nos seus pecados. Já viu aquele crente que fala assim, Deus não vai me envergonhar? Olha para mim, vai. Ele vai mexer com teus pecados publicamente. Não tem esse. O evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho muito light, né? Muito favorável aos homens continuarem do mesmo jeito. Deixa eu dizer para você, Jesus nunca entra em uma casa e ela fica do mesmo jeito. Todas as vezes que Jesus entrar numa casa, ela vai mudar. Numa causa, ela vai mudar. Jesus entrou na casa de Zaqueu, e o que ele falou? Zaqueu já começou, sem Jesus cobrar nada. Ele falou assim, eis que eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado, roubado, ele sabia que ele era ladrão, eu pago 4 vezes mais, que a lei exigia. A Bíblia diz que se um ladrão fosse pego roubando, ele tinha que restituir 4 vezes tanto. Moisés escreveu isso. E aí você sabe o que acontece? Quando ele fala isso, Jesus fala assim, hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está lá em Lucas capítulo 19. Quando a gente olha aqui, o Espírito Santo ele fala conosco a respeito dos nossos pecados. Isaías 1,18 diz assim, venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam vermelho ou rubro como a púrpura, como a lã se tornarão. Aí o 19 disse, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Deus não fala para quem não obedece, para quem não ouve. Ouvir aqui é prestar obediência. A segunda maneira aqui, o segundo assunto que o Espírito Santo fala conosco, a primeira é o Espírito Santo fala conosco a respeito dos nossos pecados, e o segundo assunto é, o Espírito Santo fala conosco a respeito de achegar-nos à sua presença. Irmão, Deus quer que nós sejamos íntimos dele. O Espírito Santo quer que sejamos íntimos dele.
Ó, a oração que não pode faltar na sua lista de oração é dizer: Pai, Papai, eu te peço em nome de Jesus que me faça íntimo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu te garanto que isso vai mudar significativamente a sua vida. Então o Espírito Santo quer que a gente esteja na presença dele. A Bíblia diz na Isaías 2:3, diz assim, ó: virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Tem um texto dos profetas menor que diz assim, ó, Deus falou ao profeta menor: você pega a palavra de Deus, escreve em letras grandes e garrafais, e coloca à beira da estrada, para que o que correndo passa, possa ler. É da vontade de Deus que a gente saiba a palavra dele. O assunto número 3, que o Espírito Santo fala conosco. Sobre prestação de contas. O Espírito Santo fala conosco sobre prestação de contas. Não vai pensar, por isso que a gente tem que manter a nossa vida resolvida. Paulo falou que é para a gente servir a Deus com a pura consciência. E João escreveu nas cartas, ele disse assim, ó: se a tua consciência te acusa, ou teu coração te acusa, maior é Deus. E se eu entendo, olha que Romanos 14:12 diz assim, ó: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. De quem? De si mesmo. Não vai pensar que você vai aparecer diante de Deus para tratar a conta do vizinho, não, é da sua conta, tá? E o assunto número 4 que o Espírito Santo fala conosco é sobre obediência. Ele fala com quem? Com os filhos. Lá em Efésios 6:1-3, Paulo adverte aos filhos dizendo: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo que te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. A única coisa que faz você viver muito é honrar teus pais. Você já viu que hoje, você pode olhar, a gente tem que falar com cautela para não ser cancelado, mas você sabia que hoje morre mais gente nova do que gente velha? É normal os filhos sepultarem os pais, pela ótica da vida mas muitos pais, infelizmente, têm sepultado seus filhos, porque eles enveredaram numa vereda perigosíssima chamada quebra da honra. E ao quebrar a honra, eles estão sendo quebrados. Aí você vai no cemitério, você pode averiguar, na maioria dos casos, você pode olhar a data do nascimento e a data da morte. Na maioria dos casos é gente nova. Isso é muito ruim. Por quê? Porque quebrou. Todas as vezes que a gente quebra um princípio, aquele princípio que a gente quebra a gente, né? Então, um dos assuntos que ele fala é sobre a obediência. Filhos obedecerem pais. Agora, o assunto número 5, ele fala sobre o amor. Aí vai falar com os maridos, que é para amar as esposas. Lá em Efésios 5:25-28, diz assim, ó: maridos, amai cada um a sua mulher, assim como Cristo
amou a igreja e se entregou por ela. Da mesma sorte, os maridos devem amar. Da mesma sorte aqui, é o jeito bonito de dizer, da mesma maneira, o mesmo tipo de amor. Devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Ninguém aborrece o seu próprio corpo. Se tiver uma coisa boa, você quer para você, sente com... É ou não é? Então, procura querer num ato de igualdade. Amor, ele não exige reciprocidade. Amor é uma decisão. Sabia disso? Amar não é fruto de não, eu decidi. Eu amo porque escolhi amar. Lembra que Deus, a Bíblia diz: ninguém tem maior amor do que este, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que nós éramos? Pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que a gente tinha feito até agora? Nada. Sabendo do que Deus fez por nós, o que nós estamos fazendo? Às vezes nós nem estamos fazendo o que é para ser feito. É ou não é? E Jesus disse assim, se vocês fizerem só o que o Senhor de vocês mandam, vocês merecem uma medalha de servo inútil, porque o servo fiel, ele faz até aquilo que o seu Senhor não manda. Entendeu? Só para vocês verem, tanto que, e eu estou falando Bíblia, viu gente? Aí, o assunto número 6, o Espírito Santo fala sobre a submissão. Aqui ele fala com as mulheres, enquanto com os maridos ele fala para amar. Por que com as mulheres fala para ser submissa? Já viu que o problema do homem é amar? O homem é rústico, é grosso. Mas por que está falando para a mulher ser submissa? Já viu que existe uma tendência natural da mulher para ser insubmissa? Desobediente? Enquanto existe uma tendência natural do homem para não amar. A mulher, você não precisa mandar ela amar, ela já é amorosa. Mas a mulher precisa falar sobre a submissão, porque ela tem uma tendência de insubmissão. Eu não sei se vocês estão entendendo, porque se a gente não tiver cuidado, porque não é o que a gente fala, é o que as pessoas entendem. Mas olha que a Bíblia, ela fala exatamente aquilo que a gente precisa ouvir. Pode olhar lá no Éden, eu gosto disso. O Senhor chega para Adão. A Eva foi quem tomou a iniciativa de errar. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta para você. Satanás estava de olho em derrubar quem? Adão ou Eva? Quem que vocês acham? Adão. E por que ele falou com a Eva? Ele queria derrubar Adão, mas ele falou com quem? Com Eva. Agora você já pensou, e eu preciso falar isso aqui para você, obrigado meu irmão, eu preciso falar isso aqui para você com cuidado, porque, veja só, se o diabo, através da serpente, viesse falar com Adão, Adão ia cair na dele? Não ia. Mas em quem o diabo estava de olho? No Adão. Aí ele usa a Eva, ele fala assim: eu não quero nada com você, eu só quero te usar. Ele largou de olhar para o propósito, para olhar para o que estava na mão dela. E ela chega lá, irmão, não foi apresentando, o diabo mandou falar com você, não, foi chamando de meu amor. E diz a Bíblia que eles estavam nus. Imagina essa mulher que ele amava, abraçada com ele, falar: amor, vamos comer desse fruto aqui, eu já comi, é bom, o que você acha? Quando ela comeu, eu comi, não senti nada. Olha o tanto que o diabo é malandro.
é picareta. Agora, o que acontece? Ela está falando com o marido. E quando ele come, ele sente o impacto na mesma hora. E o inimigo sai dando risadas. E para ser franco para você, na história da humanidade, parece que o inimigo usou a cobra uma única vez. Você sabe por quê? Porque desde que Adão caiu, nunca mais faltou nem homens, nem mulheres para serem usados pelo diabo. E aí você sabe o que acontece? A grande problemática aqui, qual que é? Ele conseguiu o que ele queria. Só que Deus, olha o trunfo do diabo. Ele pergunta para a mulher: por que vocês não podem comer dos frutos de todas as árvores? A gente pode, exceto da que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse Deus que no dia em que comesse, certamente morreremos. O que o diabo fala para ela? Vocês não vão morrer, vocês vão se tornarem iguais a Deus. É ruim ser igual a Deus? E você sabe, lá em Ezequiel, tanto Ezequiel quanto Isaías, falou que Lúcifer era um querubim ungido, e ele quis se igualar a Deus. Qual que era a ideia dele? Ser igual a Deus. O pecado não começou na terra, começou no céu. E aí ele foi lançado. Olha que a proposta dele para Eva era o mesmo que ele tentou fazer e foi punido, que é ser igual a Deus. Viu que a tentativa dele continua? E se vocês olharem em Mateus capítulo 4, primeiro ele apresenta e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se tornem pães. Esse nem só de pão verá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Inclusive nós estudamos isso na lição de domingo. Aí ele fala assim, ele transporta ali a cidade santa, vai para o pináculo do templo, e vai aonde? Pula daqui de cima, porque os teus anjos darão ordem ao seu respeito, segurarão na mão para que não tropece com o pé em pedra. Jesus disse: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí ele vai e mostra, agora ele quer tentar a parte do culto. Você sabia por que não é fácil congregar? Por que não é fácil orar? Por que não é fácil estar no culto? Por que a gente quer estar aonde é muito mais fácil para nós? Aonde o pastor não cobra a sua presença, se você for ou não for é a mesma coisa, se você cumpriu o propósito ou não cumpriu, ele não está nem aí para você, ele não está nem aí para ele. E aí você sabe o que acontece? É muito simples. Hoje nós apelamos, se alguém falar: irmão, você não veio para o culto por quê? O irmão apela, fica contrariado com você, porque ele não quer ser ajudado. Quando é que a pessoa vai acordar para isso? Ou quando o Espírito Santo convencê-lo disso, ou quando ele te parar no juízo, que ele for punido por isso. Será melhor se o Espírito Santo convencê-lo. Mas quantas vezes o Espírito Santo está falando, e a pessoa não ouve? Essa semana eu estava em casa, o Espírito Santo me deu uma experiência engraçada, passando umas situações, e ele falou assim: você sabe por que o retrovisor é menor que o para-brisa? Olha para você ver. Eu falei: eu sei, que a gente tem que olhar para frente. Ele disse: então para de olhar no retrovisor, porque senão você vai bater o carro. Para de olhar para trás, olhe para frente. E Paulo disse: e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e atentando para as que estão diante de mim, eu prossigo para a carreira que me está proposta, desprezando a afronta. Lembra de Davi, quando ele chega lá, que Eliabe: bem sei a tua presunção, largaste aquelas poucas ovelhas, tu és um pastorzinho de poucas ovelhas, ainda irresponsável ainda. O que ele fez? Ele saiu de perto. Paulo disse:
deixando as coisas que atrás ficam. Larga de viver no passado, irmão. Viva o agora, olha para Jesus. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, eu prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. Nosso general é Cristo. E nós temos que fazer, aí o texto, aqui uma das maneiras, um assunto que o Espírito Santo fala para as mulheres, sobre a submissão com as esposas, mulheres, sejam sujeitas em tudo, cada uma de vocês ao seu marido, como ao Senhor. Sabia que Sara chamava Abraão de Senhor? Sabe o que é Senhor? Dono. Por isso, eu até quero falar algo para vocês, que isso é muito pertinente. Lembra que Jesus falou, se vocês forem orar, orareis assim, Deus que está no céu, foi assim? Pai nosso. Quando você chama de pai, você assume que é filho. Quando você chama Deus, você pode se tornar um gentio. É muito sério isso. Nós temos um pai. Toda vez que você for orar, diz papai, é o teu filho. Aí lá em João, foi Romanos, Paulo disse assim, pelo Espírito Santo, o qual clamamos, Abba, Pai. Sabe o que é Abba? É pai. E pai 2 vezes é papai. Já pensou? Você, de forma, está falando assim, o Espírito Santo vai te conduzir, vai te dar liberdade. Você já viu que tem filho que não tem coragem de chamar o pai dele de papai, hora nenhuma? Que ele tem vergonha. Mas o Espírito Santo quebra esse paradigma. Ele destrói esse impedimento e nos leva a ter a liberdade de chamá-lo de papai. Aleluia. Isso é glorioso demais. Outra razão aqui, outro assunto que o Espírito Santo fala aqui, ele fala com o Pai ao nosso respeito. Fala com Deus sobre nós. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, diz assim, da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Você está vendo? O tanto que isso aqui é sério. Imagina aquele momento que eu estou me sentindo frágil, quase vencido pelas lutas, pela dor. E aí o Espírito Santo entra no comando e diz assim, ele começa a chegar lá na presença do Pai e começa a gemer. É confortável ficar perto de alguém gemendo? Fala sério. Não é confortável. Imagina o Espírito Santo chegar perto do Pai e começar a gemer. Por que você está gemendo? Pela cura da Gislene, pelo milagre na vida do Clay, as providências na vida do Vanderlei, e vai indo. Por ele você está gemendo? Sim. Essa é a hora que a oração ela vai ter resposta. O Pai não vai deixar de atender quando o Espírito Santo estiver gemendo por você. Diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Número 8. O assunto número 8, que o Espírito Santo fala conosco. Ele fala conosco e confirma que pertencemos a Deus. A Bíblia diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso, dá testemunho com o nosso Espírito, nos fazendo filhos de Deus, nos dando certeza de que somos filhos de Deus. Aí você vai conversar com uma pessoa que não conhece a palavra, mas um comedor de capim não vai ser, um comedor de feijão não vai ser salvo. Eu acredito que é mais fácil do que um comedor de capim, né, irmão?
Porque aí o Espírito Santo fala assim: não, você é salvo, você é filho de Deus. Você não tem até o hino, né? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Então, nós não vivemos na escravidão, a gente vive na liberdade de seguir a Jesus. Tem até um hino, né? Quero seguir as pisadas do Mestre, quero ir após ao meu Rei e Senhor, para que no seu poder me adestre, eu vou orando ao meu Redentor. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. O nono assunto aqui, que o Espírito Santo fala conosco, é a respeito de lançarmos uma semente importante na vida de outras pessoas durante um período de crise em nossas vidas. Isso aqui é tão sério. Êxodo 35, 21 vai falar sobre isso. Você já imaginou, você está passando por um momento difícil e Deus convence você, vai lá e compra 1 quilo de carne para fulano de tal. Semeia isso na vida dele. Aí você olha e fala assim, mas parece que fulano de tal está melhor que eu. Já aconteceu isso com você? Aí o Espírito Santo, faça isso, mas faça uma vez por semana. Olha o que está escrito no texto. E todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os serviços e para as vestes sagradas. Irmão, quando nós queremos interromper juízos, a gente tem que meter a mão no bolso. E eu vou falar um texto bíblico para os irmãos, lá em Crônicas, quando Davi, ele faz o censo, Deus manda um profeta estabelecer 3 juízos contra ele, por causa do censo. E ele tinha que escolher 3 meses, fugindo diante do inimigo, outro problema lá, eu não me lembro nesse momento exato. Eu sei que, ou 3 dias de praga. Em 3 dias que ele escolheu, falou, caia eu na mão. Os outros era guerra, era problema, era homem na execução. Aí ele falou assim, ó, eu estou em grande aperto, mas caia eu nas mãos de Deus e nas mãos dos homens, não caia eu, porque o Senhor é rico em misericórdia. Então o que ele escolheu? Peste por 3 dias. Só que em 3 dias morreram 70 mil homens em Israel. E aí ele vê o anjo cruzar os ângulos do céu de Jerusalém, e ele fala assim, agora vai matar meio mundo de gente aqui. Aí ele entra na frente e fala para Deus uma coisa que eu só vi Davi falar até hoje. Senhor, o Senhor está matando os caras errados. Eu fui que errei, pega eu. Você está entendendo? Ele tem uma sinceridade, e talvez isso seja um dos motivos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque do jeito que ele errava, ele tinha atitude para consertar. E aí Deus fala, então você vai lá em Ornã, ou Araúna, e compra um campo. Quando ele chegou lá, estava todo mundo espavorido com tanta gente morta, que ele queria doar tudo. Não, eu vou doar o campo, vou doar os bois e a lenha, para fazer o altar e o sacrifício. Ele, não, jamais darei eu ao meu Deus aquilo que não me custa nada.
E ele quer interromper um juízo, então ele mete a mão no bolso, ele fala, não quero nem desconto, pode botar no preço. E ele faz aquilo como oferta. Sabe qual que é esse lugar que Davi comprou? Foi exatamente o lugar que Abraão tinha oferecido Isaac. Exatamente onde Salomão construiu o templo, que hoje é a mesquita de Omar, onde está a mesquita que vai ser construído o templo no tempo da grande tribulação. Então o que eu quero falar para os irmãos? Hoje nós estamos falando para vocês, às vezes nós somos amantes de nós mesmos. A gente não quer ofertar, a gente não quer contribuir, a gente não quer ajudar, a gente acha, quando o assunto é interesse nosso, a gente viaja, a gente gasta dinheiro, a gente faz tudo. Mas quando o assunto é o reino, a gente deixa para lá. E falar isso é ruim, você sabe por quê? Porque senão fica parecendo que eu estou contra vocês, e não é. Mas eu preciso falar a palavra de Deus para a gente começar a mudar, porque quando eu coloco Deus como participante de tudo na minha vida, Salmo 103 diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. É Ele que perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Quem quer perdão? Quem quer cura? É Ele que enche a sua boca de bens. Bens aqui é o que você precisa para comer, algo que envolve recursos, de sorte que sua mocidade se renova como a águia. Irmão, viver muito e viver saudável, só Deus proporciona isso. Por isso, servi-lo é a melhor coisa. Deus merece que o sirvamos sem murmuração. Deus merece que a gente faça o melhor, que a gente dê a Ele o nosso melhor. E servi-lo é muito bom, é confortável para nós servi-lo. Quando eu entendo isso e dou a Deus a glória que Ele é devida, lembra que Ele disse que a minha glória eu não darei a outrem? Ele falou, se eu não darei a minha glória a outrem. A glória de Deus, ela é simplesmente inegociável. Ele não negocia a sua glória. A presença dele é algo que ele não abre, a glória dele não abre mão para ninguém. Lúcifer era um anjo, era um querubim ungido, era o anjo mais poderoso, inquestionavelmente. E ele falhou e Deus falou, vai cair, e caiu. E os anjos, uma terça parte dos anjos que se rebelaram, se tornaram demônios e foram lançados fora. E então Deus, a Bíblia disse assim, se Deus não poupar os anjos que pecaram, que caíram, é necessário nós começarmos a pensar melhor em servir a Deus de uma maneira biblicamente correta, porque o dia que Jesus voltar, a gente vai ser julgado pela palavra. A nossa vida, ela vai ser colocada aqui, na frente dessa palavra, e se ela não tiver de acordo, em harmonia com as exigências desta palavra, nós não vamos poder entrar lá. A Bíblia diz assim, segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E santificação, irmãos, não é o tanto que eu tenho de Deus, é o tanto que Deus tem de mim. O quanto Deus tem de você? Qual nível de entrega você já fez para Deus? Qual é a entrega? Se Deus tem tudo de mim, já ouviu aquela palavra? Terás tudo de Deus, quando Deus tiver tudo de você. E não adianta, às vezes,
aprendemos mais debaixo da vara que nos fere, do que debaixo do cajado que nos consola. Essa semana eu até escrevi um negócio aqui, eu lembrei disso, mas eu não estou lembrando ao certo do que eu escrevi. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, que eu escrevi e eu gostaria de mostrar para vocês. Às vezes, nada de extraordinário acontece com você, porque você é o extraordinário que acontece com os outros. Entendeu? E dizem que a felicidade, ela não é a ausência de conflitos, mas é a habilidade para lidar com eles. E uma pessoa feliz, ela não tem o melhor de tudo, mas torna tudo melhor. O inimigo, ele conhece o seu nome e chama você pelo pecado. Deus conhece o seu pecado e chama você pelo nome. Tanto que Deus é gracioso. Deus não começou chamando Adão e lançando na cara dele. O que Deus fala? Adão, onde estás? Se apresente, vamos conversar. Se explique. Deus é Deus de oportunidade, irmão. Ele sempre vai dar uma oportunidade para você se explicar, até quando não for tarde demais. Então se cuide. No inglês, se cuide, take care, se cuide. Que Deus abençoe os irmãos. Foi um privilégio estar aqui esta noite para esse culto de ensino. Faltando aqui 10 minutos para encerrar o culto, a gente tem algumas coisas para administrar. Eu encerro aqui esta mensagem. Eu sei que essa mensagem vai chegar a alguém, e ao chegar, que você possa adequar sua vida com esta palavra. Que Deus te abençoe. Estou orando por você e por sua família.